Irmãos, como disse o irmão Paulo, vem as dores, vem a dificuldade da vida e o nosso ser humano se abate. Mas sabe o que é que o Senhor Ele está falando nessa noite para nossa meditação e nossa edificação? Deus manda nos dizer que vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer, irmãos. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Nessa noite, não era eu pregador, convidamos alguém, mas não pôde vir, e mais uma vez eu estou aqui. Aleluia. Para a glória de Deus, e sou um privilegiado. Aleluia, glória a Deus. Eu sou um homem muito abençoado por Deus, irmão, pela oportunidade que Deus me dá de estar no seu altar, falando da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos começar a ler no versículo 3 e vamos passar depois para, nós vamos ler do 3 até o 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos começar a ler o versículo 3 até o 14, iremos então depois para o 29. Irmãos, nessa noite, eu quero falar algo para a igreja sobre o dia que o mundo será pego de surpresa. O dia que o mundo, querido, ele será pego de surpresa, aonde o Senhor vai surpreender todo o planeta Terra. Aleluia. Acredite em uma coisa, irmãos, Deus não está dormindo. Ele está no controle e de um momento para outro, Deus pegará o mundo de surpresa. E a Bíblia diz que Deus pegará o mundo como um laço. E é isso que vai acontecer. Vamos ver a palavra do Senhor, que diz assim, olha, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: quando acontecerão todas estas coisas? E que sinal, Jesus, haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então respondeu para os seus discípulos: acautelai-vos, ou cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E haverá guerras e rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alarde tais coisas. Deve acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são apenas os princípios das dores. Então hão de entregar para seres atormentados, e eles vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos crentes se escandalizarão, trairão-se uns aos outros mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Nesse tempo surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E depois disso,
isso então virá o fim. Vamos agora para o versículo 29. Deu um pulo aí, vamos para o versículo 29. Versículo 29. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os corpos celestes, esses serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Louvado seja E teu ele nome. enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ele vai ajuntar quem, igreja? Os seus escolhidos. De novo, bem alto para o diabo ouvir. Os seus escolhidos. Aleluia. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Jesus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folha, vocês sabem que o verão está próximo. Igualmente vocês, quando vede todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo o Filho do Homem. Glória a Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Feche Deus. seus olhos. Deus Todo-Poderoso, é mais uma vez, Senhor, uma noite de pregação. É uma noite, Senhor, que o Teu Espírito nos traz informação sobre o fim de todas as coisas, Senhor. Aqui estou, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Sou apenas um instrumento e nada mais. Me use nessa noite, Senhor, pela Sua graça e misericórdia. Fala no meu coração, fala no coração da Tua igreja, Senhor. Fala claramente aquilo que nós, Senhor, precisamos ouvir nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, por favor. Deus pegará o mundo de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, Deus ele me deu essa mensagem. Uma mensagem que precisava ou precisa ser mais vezes pregada na igreja. É uma mensagem que fala sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus, irmãos, ela é a maior esperança da igreja. A volta de Jesus é a maior esperança do crente verdadeiro. Aleluia. O crente de verdade. O crente que está aqui no meio do sofrimento, no meio da injustiça desse mundo, ele só tem uma esperança, é a volta de Jesus. Glória a Jesus. O texto ele é bem claro quando ele nos traz informações ditas pela boca do próprio nosso Senhor. A Bíblia aqui diz, querido, que Jesus ele estava num monte chamado Monte das Oliveiras. Era costume de Jesus estar nesse monte para passar momentos pessoal com seus discípulos, em oração. O Monte das Oliveiras era um monte muito frequentado por Jesus e os seus discípulos, irmãos, porque eles precisavam, como nós também precisamos, ter momentos íntimos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Glória a Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, nós lemos nessa noite, que Jesus, após dar grandes ensinamentos sobre o fim do mundo, sobre a sua volta, ele então se retira para o Monte das Oliveiras. A multidão fica para trás
começa a fazer perguntas sobre os ensinamentos que ele tinha acabado de dar. E a pergunta, ela é bem clara, foi o que nós lemos nessa noite. Nos diz, Senhor, o que vai acontecer, que sinais acontecerá do fim do mundo e da tua vida. Glória a Jesus. Observe, irmãos, que aqui nós estamos falando de discípulos, homens e mulheres que são crentes como nós. Aleluia. Eram crentes como nós. Glória a Deus. Não tinham diferença nenhuma. Basta dizer aqui no altar nessa noite que eles eram crentes e eles tinham adoração, eles adoravam somente um Deus verdadeiro chamado Jesus de Nazaré. Então esses crentes, esses discípulos, queridos, eles eram como você e como eu. Nós largamos tudo, largamos todas nossas ocupações, as nossas ideias mundanas, para servir a um Senhor que é tudo na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. A um Senhor que preenche todos os lugares da nossa vida. Amém. Por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Porque observe que os discípulos, com todas as fraquezas que ele tinha, e nós temos também, é claro, nós somos seres humanos, eles tinham uma preocupação. E qual era a preocupação? Quando vai ser o fim de todas as coisas? Quando vai ser a volta de Jesus? Jesus ainda não tinha morrido na cruz aqui, querido, mas ele ia morrer como morreu, ressuscitou, foi para a glória, mas vai voltar. Aleluia. O primeiro ensinamento aqui nessa noite, querido, é momento, irmãos, de nós, igreja do Senhor, se preocupar mais e mais com o fim dos tempos. É momento, irmão Paulo, de nós ficarmos mais atentos para a volta de Jesus. Aleluia. Ele está para chegar a qualquer momento, querido. Observe que o texto fala de há 2000 anos e poucos atrás. Jesus, ele começa então a profetizar e a ensinar sobre o fim dos tempos. Glória a Jesus. E o primeiro ensinamento de Jesus para o seu discípulo foi: cuidado, cuidado, para que ninguém vos engane. Cuidado, crente, para não ser enganado por coisa que a teus olhos parece maravilhoso. Cuidado, crente, para tu não ser enganado por profecia que se diz ser de Deus, quando na verdade é uma farsa. Jesus, ele fala, irmãos, aqui, olha, glória a Jesus, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nessa noite, querido, se eu fizer aqui uma pergunta para qualquer um aqui da igreja, existe nos nossos dias, irmãos, pessoas, líderes de religião, líderes de igreja, que se autoconstituem igual a Cristo? Tenho certeza que muitos aqui vão me responder que tem sim, pastor, e tem, é verdade. A questão aqui, irmãos, não é esse homem ou essa mulher que quer ser igual a Cristo, que diz que faz milagre igual a Cristo. Não, a questão, eles existem sim. A questão aqui é você e eu não sermos enganados por essas pessoas. Glória a Jesus. Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão dizendo: eu sou Cristo. O que mais tem nos nossos dias, irmãos, é na religião fulano de tal, é na seita fulano de tal, é na igreja fulano de tal.
Jesus. Não tem, querido, maior ou melhor do que o Senhor. Não adianta querer disfarçar. Você pode até, querido, arrastar uma multidão contigo. Você pode até arrastar muitos discípulos contigo. Nada disso faz com que você chegue nem perto do Senhor da glória que está sendo pregado aqui nesse lugar. Do Senhor que venceu a morte. Do Senhor que perdoa pecado. Do Senhor que transforma um homem decaído em uma nova criatura e ainda leva para o céu para morar com Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí Jesus ele vai falando: antes da minha vinda haverá guerras e rumores de guerra, haverá grandes alardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Sabe por que, irmãos, ainda não acabou tudo? Sabe por que Jesus ainda não voltou? É porque nós estamos vivendo o princípio das dores, querido. Ainda não é o fim. Nós estamos vivendo no princípio das dores. Glória a Deus. Sabemos que tem terremoto em vários lugares. Sabemos que há guerras em vários lugares. Sabemos que a peste, a Covid, há pouco tempo afrontou o planeta Terra. Isso é bíblico, querido. É a profecia do nosso Senhor que fala na sua palavra, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. O que Jesus fala se cumpre, querido. Ele é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus ele vai falando sobre o princípio das dores. Nesse tempo, observe, irmãos, que ele está falando há 2000 anos atrás. Quando chegar esse tempo, muitos crentes se escandalizarão. Muitos crentes falarão mal um do outro crente. Eles entregarão à prisão os seus próprios irmãos. Ô irmãos, o que é que nós estamos vendo? A igreja é totalmente dividida. Cada um briga pela sua placa. Cada um briga pela sua filosofia. Enquanto, na verdade, querido, a igreja precisava se unir. A igreja precisava ser só um corpo só, que é isso que ela tem que ser. Mas não. O pastor Manel tem a ideia dele. Eu tenho a minha ideia. O dia de Macedo tem a dele. O que vale no nosso dia de hoje, no dia dessas profecias se cumprindo, irmãos, é a apostasia. É a apostasia, querido. O que é isso, pastor? Apostasia significa se apartar de um caminho reto, se apartar daquilo que Jesus deixou para nós. Na apostasia, querido, vale tudo. Na apostasia vale a pregação que o seu fulano acha. Na apostasia vale a igreja que o seu fulano entende que tem que ser. Na apostasia vale o que dá certo, não o que é certo. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo os dias da apostasia, aonde há muitas igrejas. Por onde você passa tem uma, tem duas, tem três. Glória a Deus. Mas a questão aqui é o que essas igrejas, e eu incluo também a nossa aqui, está fazendo para mudar a sociedade que ela está vivendo. Irmãos, a maior doutrina de Cristo é chegar para o inimigo dele e, em vez de mostrar uma arma para o seu inimigo, mostrar um pedaço
de pão. Isso aqui, querido, é a doutrina do Evangelho. O Evangelho, querido, ele tem o poder de transformar a vida de pessoa, de lugares, de sociedade. O Evangelho tem o poder de chegar num lugar onde só tem o tráfico de droga, colocar ali a transformação e todos serem transformados. Glória a Deus. Mas isso não está acontecendo. E por que não está acontecendo? Porque é tempo de apostasia, querido. É tempo de cada um lutar pelaquilo que ele acha, pelaquilo que ele... Glória a Jesus. E naqueles tempos, eles entregarão a muitos até a morte. Há pouco tempo, querido, eu vi um homem que se dizia pastor, que se diz pastor, orando e pregando para um grupo gay, dizendo que eles são salvos, que eles é isso e aquilo. Eu vi as verdades do Evangelho que transforma a vida do gay, que transforma a vida do ladrão, não está sendo mais pregada, irmãos. A Bíblia diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o único que tem o poder de Deus para a transformação do homem para com Deus. Glória a Jesus. Mas o que estão fazendo? Estão separando o corpo de Cristo. Mas e por que estão fazendo isso? Porque é a profecia, querido. O tempo do fim está chegando. O tempo do fim se aproxima. E aí Jesus ele vai falando. Glória a Jesus. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Jesus. Aquele que lutar até o fim, aquele que perseverar até o fim, encontrará a salvação eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu fico às vezes a fazer perguntas sem resposta. O que estão fazendo com a palavra do Senhor? O que estão fazendo com o Evangelho? Como estão pregando o Evangelho? Eles pregam o Evangelho do tudo bem. Eles pregam o Evangelho da riqueza. Eles pregam o Evangelho da casa nova, do carro novo, da conta bancária cheia. Olha aqui, querido, deixa eu falar algo para você. Isso sempre existiu, irmão. Essas pregações do Evangelho, entre aspas, sempre existiu. Um Evangelho que não confronta, um Evangelho que não mostra o pecado, um Evangelho que não mostra que Cristo pode perdoar, que Cristo pode purificar o seu pecado e levar você para a eternidade. Não tem sido pregado. É um Evangelho de facilidade. É um Evangelho que está tudo bem. É um Evangelho onde diz que doença foi feita para a porte, não é para a pessoa. Escute aqui, querido, nós vivemos num mundo doente de pecado. Nós vivemos ainda nesse mundo de horror. E é preciso, querido, aleluia, você sabe o que é preciso nós crentes viver de verdade? O Evangelho que Paulo pregava. Qual era o Evangelho que Paulo pregava, pastor? Está lá, querido. 1 Coríntios 22, onde Paulo fala o seguinte: eu sei que a igreja, ela tem ouvido vários tipos de evangelho, já tinha as pregações que tem hoje, Paulo. E Paulo vem dizendo o seguinte: mas eu, que fundei a igreja, que fui usado por Deus para isso, não preguei esse evangelho de facilidade para vocês. O evangelho que eu preguei para vocês foi o evangelho do Cristo crucificado. Glória a Jesus. Sabe o que significa isso, Robinho? O evangelho, querido, é sofrimento. Evangelho, querido, é desprezo. Que evangelho de Cristo crucificado Paulo estava falando? Eu convido a igreja a entrar nessa meditação aqui nessa noite.
o evangelho do sofrimento, querido, o evangelho do desprezo, o evangelho da dor, o evangelho da solidão. Você sabe o que significa o Cristo crucificado? É o Cristo desprezado. Talvez você esteja assim hoje e não entenda. Você esteja desprezada. Talvez ninguém entenda você. Talvez o seu filho te dê as costas. Talvez o teu vizinho nem fala mais contigo. Fica calmo, crente. Tu está no evangelho do Cristo crucificado. Não é o Cristo que estão pregando aí, não. É o Cristo da solidão. Mas é também o evangelho daqueles que vão morar na glória com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E vocês acham que nosso Senhor ia dar essa palavra de brincadeira? Não, querido. Perseverar significa lutar, batalhar. Contra quem? Contra nós mesmos. Batalhar contra o mundo, batalhar contra o pecado, batalhar contra todos e contra todos, para alcançar uma vida eterna com o Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Deus poderoso. Irmãos, o que está para acontecer? O mundo não espera, querido. O mundo não espera o que está para acontecer. Vão ser pegos de surpresa. Serão pegos no laço. Porque a Bíblia é clara em dizer, e nós lemos, logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. Aleluia! E as estrelas cairão do céu, e as portas do céu serão abaladas. Elas vão se abrir, querido. Os portais do céu vão se abrir, porque Jesus está voltando. Jesus precisa sair pelos portais eternos como ele entrou. Glória a Jesus. E o melhor, Robson, é que quando ele vier na sua glória, ele mandará ajuntar todos os seus escolhidos. Jesus tem escolhido aqui na terra ainda, querido. Aleluia. Eu quero acreditar que você é um desse. Amém. Que eu sou um desse. Jesus, ele não virá aqui à toa, não. Ele virá buscar a sua igreja, os seus escolhidos. Aleluia. Há um hino na harpa cristã que diz: quando a angélica trombeta soar, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Quando ele voltar, querido, ele vai chamar pelo seu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Ele dará ordem a seus anjos, a Bíblia diz, e os anjos vão recolher os seus escolhidos. Que decepção, irmãos, é para aqueles que não conseguiram, não quiseram a salvação do Senhor. Aqueles que viveram, irmão Paulo, tão próximo da igreja, tão próximo da pregação, naquele dia, querido, não serão escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer, pastor? Hoje é o dia, querido. Hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Amém. O mundo não espera, mas você espera. Você aguarda ansioso pela volta do nosso Senhor. Glória a Jesus. As profecias estão se cumprindo rapidamente. Nós estamos chegando no final. Jesus disse assim, olha, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos ia esfriar. Irmãos, nós estamos vivendo dias, anos e meses que as pessoas não têm mais vergonha de pecar. O pecado ele se multiplica a cada dia numa velocidade tal que você
O amor que aqui Jesus está falando não é o amor na vida do crente, não. O crente não tem que esfriar no amor. O crente tem que se acender todo dia no amor de Deus. Aleluia. Mas é o amor das pessoas comuns. Esfria. Pai contra filho, filho contra pai, e assim vai. É o que nós estamos vivendo nos últimos dias nessa terra. Agora, para terminar, eu quero fazer uma leitura da palavra, para você entender como é maravilhoso viver o Evangelho do Cristo crucificado. Não o Evangelho de mudança ou o Evangelho de vida fácil. Não. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Mas nós pregamos, 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Aleluia. E aí ele vai falando, no capítulo 2: pois de nada, irmãos, eu propus a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí olha o que diz aí, abre aí em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Olha o prêmio para aqueles que estão vivendo o Evangelho do Cristo crucificado. A Bíblia diz assim, olha, por esse motivo, irmãos, eu tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Aí vem, 11. Fiel é esta palavra, se morremos com Ele, também nós viveremos com Ele. Aleluia. Se perseverarmos com Ele, com Ele também reinaremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Também se nós negarmos a Ele, Ele também nos negará. Se formos infiel a Ele, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para Coríntios. Agora, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim, ó: como porém está escrito, as coisas que olhos não viu e ouvidos não ouviu, e nem subiram à mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que são fiéis a Ele e vos amam. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. Jesus, Ele está às portas, e Ele nos convida a viver o Evangelho do Cristo crucificado. Não se engane, crente. Não é fácil estar na igreja, não é fácil estar na presença do Senhor. Eu digo mais, se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a graça dele nos traz para a presença dele. E a graça dele nos fará herdeiro de tudo que ele tem para cada um de nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, eu quero orar com a igreja. Isso, irmãos. Essa oração, irmãos,
é a oração de uma análise de nós mesmos. Eu te convido, querido, nesse momento, fazer uma reflexão de você mesmo. Porque eu estou fazendo de mim aqui, irmãos. O que é isso, pastor? É uma oração, meu irmão, aonde o Espírito de Deus te convida a olhar para dentro de você mesmo e ver em que ponto nós estamos nessa pregação. Qual é o evangelho que estamos vivendo? Se o evangelho já no passado era pregado de várias maneiras, Paulo vem com o evangelho verdadeiro, que é o evangelho do Cristo crucificado. Aleluia! É o evangelho muitas vezes do sofrimento, muitas vezes da dor, o evangelho muitas vezes da calúnia, da solidão, do desprezo, mas é o evangelho genuíno, o evangelho que tem como companheiro e amigo de todos os dias o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Jesus, Deus poderoso. É momento de oração, Senhor. É o momento de falar contigo, Senhor. Nós acabamos de ouvir a tua palavra pregada nessa noite, Senhor. Uma palavra simples, meu Deus, mas uma palavra verdadeira vinda do céu, meu Pai. Deus, quando olho para dentro de mim, meu Pai, eu percebo que eu preciso mudar ainda em tanta coisa, Senhor. E a única coisa que eu posso falar aqui e gritar é: Deus, tem misericórdia de mim, me dá a sua graça, por favor. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os teus filhos, perdoa as tuas filhas, meu Senhor. Nos lava com o teu sangue nessa noite. Oh Jesus, purifica a nossa alma nesse lugar, Senhor. Nos leva, meu Senhor, a te conhecer melhor. Nos leva, Senhor, a se preparar melhor para encontrar contigo. Santo tu és. Oh Jesus de Nazaré. Aonde vê, Senhor, esse crente frio que está fraco, Deus, estende as tuas mãos hoje. Levanta esse crente, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre ele. Derrama um fogo, Senhor, purificador sobre ele. Levanta esse crente. Leva ele na tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor virá, meu Pai. O dia nós não sabemos nem a hora. Mas Jesus, uma coisa a tua igreja te pede nessa noite: prepara a nossa vida, Senhor. Nos ajuda nessa preparação. Sim, meu Deus. Senhor, nos leva a ser um crente mais espiritual. Nos leva a ter uma fé mais poderosa na tua presença, Senhor. Nos leva a entender, Senhor, que o sofrimento, a provação não significa nada diante da glória que nos espera, meu Pai. Santo, santo, santo. Em nome de Jesus, meu Deus, cubra a sua igreja com a sua graça. Santo. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, por favor.